Olá, muito bom dia, com muita alegria. Feliz sábado, feliz sábado. Vamos dar aqui início ao nosso estudo bíblico. Bom dia, Neide. Bom dia, só falta João e Melina. Bom João e dia. Melina. Bom dia, bom dia. Temos que orar muito pelo João e pela Melina. Deus sabe todas as coisas. Oremos por eles. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a gente não pode deixar de orar. Então, para dar início aqui ao nosso estudo, Fernandinha, leva-nos em oração, filha, por favor, convidando a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa estar entre nós, que o Espírito Santo possa trazer mais estudantes da Bíblia, que temos aprendido bastante aqui com a palavra de Deus, amém? Amém. Podes orar, Fernandinha? Se a Fernandinha não puder orar, Mana Lisete, leve-nos em oração, por favor. Amém? Tens Posso o sim, microfone. perdão. Então podes orar, filha. Leve-nos em oração, por favor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos na tua presença com humildade e fé. Obrigado pela tua proteção, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja entre nós, trazendo paz, união e direção. Fortalece os que estão fracos, consola os que estão aflitos e abre portas para aqueles que esperam em ti. Guarda as nossas famílias, abençoa o trabalho das nossas mãos e enche o nosso coração de esperança. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, filha. Que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, vamos convidar alguém para vir aqui estudar a palavra. Ninguém quer ir para o céu sozinho. Então, convida alguém. Amém? Vamos aqui ouvir o louvor. Ter aqui um bocadinho de paciência. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vim provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar
Bonito, né? Louvor maravilhoso. Bom, nessa sequência dos nossos estudos, bom sábado, bom dia. Hoje, 21 de fevereiro de 2026, nós estamos aí nos nossos encontros, estudando a Bíblia, só a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que alguns aqui já tiveram a oportunidade de estudar conosco, mas como Estela tem mantido gravado esses vídeos, essas aulas, esses estudos, então vai ser a oportunidade de outra pessoa também conhecer, e nós vamos recapitular agora ao vivo, e outros terão a oportunidade de acompanhar depois, inclusive nós mesmos, né? Quando eu gravo, eu volto para acompanhar. Aí eu percebo que eu falei algumas palavras aí em português errada, mas é isso mesmo, o Espírito Santo conduz todas as coisas. E quando o erro não é um erro, é um erro com relação ao contexto, eu venho aqui, peço desculpas e explico melhor. Então, isso vai acontecer algumas vezes, porque eu tenho dificuldade, por exemplo, eu falo assim, Êxodo 20, e na minha Bíblia está Deuteronômio 20, e era Deuteronômio 20, não Êxodo. Normal, ser humano, né? Ninguém é perfeito, a gente erra e erra muito, e é por isso que nós precisamos tanto do batismo do Espírito Santo e da companhia de Cristo, porque a Bíblia diz, e ele disse, e eu creio no que está escrito, anda na minha presença e ser perfeita. Então, esse caminhar nesse processo chamado santificação que nós aprendemos com o santuário, é que Deus vai nos tornando perfeito. Percebe? Não sou eu que vou ficar perfeito. É o Espírito que vai fazer, que vai tornando a pessoa do professor Coragem perfeito. Então, isso é gradativo, passo a passo, como uma criança que inicia ali no seu processo de caminhar. Caminha, cai, o pai ajuda, ela fica em pé, e assim por diante. Somos nós também cristãos. O tema de hoje está muito relacionado com o tema da semana passada. Eu encerrei o tema da semana passada falando sobre o santuário e disse, na semana que vem, nós vamos estudar sobre as festas judaicas, né? Eles, por uma orientação de Deus, dada a Moisés, e aí eu peço a você para abrir sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, é onde nós vamos ver essas festas. Então, são 7 festas. Estas festas são extremamente significativas. Vou tentar concluir o tema das 7 festas hoje. Se não for possível, a gente estuda um pouco hoje, um pouco na semana que vem, para encerrar, para logo após nós entrarmos no livro de Daniel, que eu sei que é a expectativa de todos vocês. Percebam, Lena e todos que aqui estão, João, Melina, Lisete, que eu estou tendo cuidado, viu, de iniciar ali o processo de forma que vocês consigam, quando chegar nos livros proféticos, Daniel e Apocalipse, o livro de Ezequiel também, e aí nós vamos estudar um pouco de Jeremias, um pouco de Isaías, um pouco de Ezequiel, muito de Daniel, muito de Apocalipse, mas aqui vem um conselho de amigo para vocês. Eu não paro de estudar esses livros e eu não perco a oportunidade de acompanhar Michelson Borges, Eleazar Domini, Leandro Quadros, e os outros bons pregadores e professores que nós temos, teólogos da nossa igreja. E você, que é de outra denominação, pode pensar assim, por que ele não cita um ou outro pastor de uma ou outra denominação? Eu já expliquei por quê. Nós, adventistas, por influência de José, lá do Gênesis, lembra de José? Somos historicistas, ou seja, nós entendemos, e também com Daniel, que a profecia ocorre ao longo. Então, por ser historicista, nós acabamos tendo essa visão que é bíblica, que é diferente da visão de outros denominacionais. Então, vai ter pessoas que acreditam, por exemplo, que o Gênesis é uma fantasia, e nós respeitamos. Tem outras pessoas que vão apontar as profecias lá para o futuro, são chamados futuristas. Tem outro que diz, não, isso tudo aconteceu na época de João, são os preteristas. Tem outros que vão dizer, não, você tem que extrair o que é bom, o que não é, e aí faz um malabarismo, esses são os idealistas. E nós somos historicistas. Nós olhamos para a Bíblia
identificamos as profecias, entendemos as profecias e percebemos que ela acontece no decorrer da história da humanidade. É por isso, mas nada impede que uma outra vez eu vá citar um outro teólogo aí, por exemplo, fundador, e nós vamos chegar nesse ponto, estudar um pouco sobre os metodistas, sobre os outros grandes homens que surgiram, levantados por Deus, para resgatar verdades que foram lançadas por terra ao longo do tempo. Mas isso vai ser lá a partir de Daniel, de Apocalipse, bem para frente, tá bom? Também surgiram aqueles que têm acesso. Tem um livro de Isaac Newton que fala sobre Daniel e Apocalipse. Pode ler tranquilamente. É um livro que, inclusive, eu utilizo muito do seu conteúdo para explicar para vocês quando nós estamos estudando justamente Daniel, tá? Dito isto, Bíblia na mão, Levítico 23, nós vamos conhecer quais são as festas estabelecidas pelo Senhor. E aqui vai ter um detalhe interessante, você que está assistindo esse vídeo depois, você vai pensar, mas professor, eu estudei a minha vida toda que os judeus tinham mais de 7 festas. Por que se concentrar nas 7? Porque essas foram estabelecidas por Deus. Mais à frente eu vou falar da festa da reinauguração do templo, que aconteceu ali no período dos Macabeus, e também da festa que ocorre nos dias de Esté, né? Então nós temos essas duas que estão fora aqui de Levítico 23. Vamos nos concentrar em Levítico 23 a princípio, tá? E quando você abre Levítico 23, logo no início você vai descobrir que Deus falou a Moisés dizendo, então essas festas aqui de Levítico, que foram as festas que eles comemoraram até os dias, vamos dizer assim, de Esté, e logo depois de Esté, eles iniciaram houve um momento ali também junto com os macabeus, então, pelo menos até esses dias, ou antes desses dias, nós tínhamos essas 7 festas, né? E no versículo 2, Deus diz, estas são as solenidades do Senhor, que vocês convocareis. Serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Claro, Deus começa apontando o sábado como dia festivo, sábado semanal. Você vai ver isso no versículo 3 e 4. No versículo 3. No versículo 4, ele vai falar de festas que iam acontecer ao longo do ano. E aqui é extremamente importante, por quê? Porque há uma separação entre o dia sábado e as festas judaicas, e você precisa entender isso. Teve dúvida? Não precisa esperar eu terminar a explicação. Levanta a mão, ou abre o microfone, pode ficar à vontade. Quando você abre a Bíblia, essa distinção é muito clara. Por exemplo, Levítico 23, 4, são as solenidades do Senhor. Só que, como eu disse no versículo 3, também vai falar de um dia festivo, que era o sábado semanal. Então, quando você olha, por exemplo, a Levítico 19, 30, e aí eu vou pedir Estela para ler. Estela, por favor. Nós vamos ver uma coisa interessante, Levítico 19, 30. E esse é um ponto que você vai prestar atenção a partir de agora, quando você estiver lendo a Bíblia. Claro que você vai dizer assim, eu não conhecia essas citações, eu não conhecia esses textos, todos bíblicos. Nós não estamos utilizando nada que não seja bíblico, todos os vídeos anteriores a este, né? Você pode acompanhar, você vai ver. Tudo Bíblia. Justamente porque você que é denominacional, né, tem outra denominação, para você não dizer, não, mas isso não está escrito. Está escrito. E nós vamos acompanhar agora. Levítico 19, 30. Guardeis os meus sábados e o meu santuário, não reverenciais, eu sou o Senhor. Ok. Então, vocês observaram o Senhor dizendo, guardareis os meus sábados. Bom, você vai observar que quando Deus fala de sábado semanal, o 7º dia da semana, que ele estabeleceu na criação, está lá em Gênesis capítulo 2, mas que num primeiro momento foi chamado de 7º dia. Não tinha um nome, pelo menos a escrita de Gênesis dá isso, dá a entender isso. Quando você vai para Êxodo capítulo 20, ele fala, o 7º dia é o sábado. Então, esse 7º dia, ele chama de meus sábados. Ok?
Então é importante que você saiba essa distinção, que é bíblica. Não é uma explicação de um ou outro adventista, é bíblica. Meus sábados. Muito bem, vamos para outro texto. Está em Êxodo 16, 23. Êxodo 16, 23. Hoje tem muitos textos, tá? Esse de 16, 23. E eu disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E o que quiserdes comer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o. E tudo o que sobrejar, guardai-vos para vós até amanhã. Sábado, semanal, meu sábado. É assim que Deus trata. Agora, esse sábado, que nós vamos chamar a partir de agora de cerimonial, eram 7, eles poderiam cair qualquer dia na semana. Poderia ser um sábado, poderia ser um domingo, poderia ser uma segunda, poderia ser uma terça. Qualquer dia da semana, esse sábado cerimonial poderia cair. Então, a primeira coisa que você precisa deixar na sua mente agora, o sábado moral, o sábado semanal, Deus trata de meu sábado, ou meus sábados. O sábado cerimonial, que era aquele que poderia cair em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Quem é do Brasil sabe o que eu vou dizer agora. Eu não sei em Moçambique como funciona e na África de forma geral. Nós temos por costume comemorar o dia do aniversário, digamos assim, da fundação da cidade, da independência do Brasil, e no meu caso, que nasci num estado chamado Bahia, da independência da Bahia. Então, por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal Brasileira, que é a regra máxima, digamos assim, para nós brasileiros, diz que nós devemos descansar em pelo menos um dia na semana, porque lá a escala ainda é 6 por 1, trabalha 6 dias, descansa um, e lá diz preferencialmente aos domingos. Isso significa que no Brasil, o dia civil para relaxar, digamos assim, é o domingo. Com isso, eu não estou dizendo que está certo, só estou comentando para vocês entenderem. Então, no Brasil, exceto os médicos, os hospitais, o SAMU, os serviços essenciais, não tem descanso aos domingos. Os outros acabam descansando aos domingos, que eu acho que isso é quase uma regra universal, contrariando o que está em Hebreus capítulo, em Êxodo capítulo 20, em Gênesis capítulo 2. Não estamos emitindo juízo de valor, só comentando. No dia do aniversário do Brasil, que é 7 de setembro, é feriado nacional. É um sábado cerimonial, ou seja, ninguém trabalha. Então, se isso for numa terça, ninguém trabalha na terça. Se for numa segunda, ninguém trabalha na segunda. O dia 7 de setembro é o dia que os brasileiros comemoram como a sua independência. E a Bahia? 2 de julho. No dia 2 de julho, pode ser qualquer dia da semana, é um sábado cerimonial para os baianos. Todo o restante do Brasil está em movimento, mas a Bahia para no dia 2 de julho. No meu caso, eu nasci numa cidadezinha, morei muito tempo na cidade chamada Itamaraju, nasci próximo a ela. O aniversário é 5 de outubro. Então, no dia 5 de outubro, a Bahia toda está funcionando. Itamaraju faz parte desse estado, faz parte do Brasil. O Brasil todo está funcionando, mas Itamaraju é um sábado cerimonial. Então, com isso, eu estou dando um exemplo para vocês que, e o dia 1º de janeiro? Todo mundo para. Não importa se é um domingo, um sábado, uma terça, uma quarta, uma quinta, é um feriado mundial. Então, nós temos aí, eu dei um exemplo que eu dei, eu tenho um feriado mundial, um feriado nacional, no caso para os brasileiros, um feriado estadual, no caso para os baianos, e um feriado municipal. Se o mundo fosse, digamos assim, todos judeus e essas festas fossem relacionadas com ou estabelecidas por Deus, cada dia desse que a pessoa descansa era chamado de sábado, que nesse caso, chamado de sábado cerimonial, que poderia cair em qualquer dia, inclusive no sábado, que é o dia de descanso bíblico e também dos judeus. Com isso, nós estamos observando a diferença. Meus sábados, vossos sábados. Estela vai ler agora para a gente Levítico 23, 32.
Levítico 23, 32. 23, 32. E assim diz a palavra do Senhor. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebreis o vosso sábado. Então, observe. Quando é cerimonial, é vosso. Quando é semanal, é meu. Guarda essa informação, porque a Bíblia toda vai basicamente tratar assim. E nós acabamos não percebendo esses detalhezinhos. Ok? Outro exemplo, Oséias 2:11. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Oséias 2:11. Só peguei alguns exemplos para não ficar muito extenso o nosso estudo, para que nós entendamos um pouco melhor sobre isso. Oséias 2:11. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, as luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Então perceba que Deus está falando, olha, por conta da desobediência, farei cessar seus sábados. Ou seja, vocês não vão ter mais festividades justamente porque foram desobedientes, aí não vão poder comemorar a lua nova, essas coisas, e com o passar do tempo nós vamos perceber. Então, que fique claro, uma diferença da outra. Ou seja, quando você estiver recapitulando esse estudo, marque na sua Bíblia, Lena, marca tudo direitinho, que é para que você entenda a diferença. Eu tenho 4 versículos, 2 falando meus sábados, ou meu sábado, e 2 falando os vossos sábados. Isso para que vocês entendam a diferença do sábado cerimonial, o sábado moral. E o que acontecia, professor Coragem, quando em um sábado moral acontecia de ter um feriado, digamos assim, cerimonial? Quem responde para a gente é João 19:31. Um texto está na Bíblia, vai falar sobre isso. Como era chamado esse dia, esse sábado, né? Essa junção do sábado moral com o sábado cerimonial. João, 19:31. João 19:31. Os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, observe, era grande o sábado. Era chamado de um sábado grande. Então, em outras palavras, quando coincidia um feriado dessas 7 festas com um sábado semanal, era chamado de grande sábado. Observe que a mesma coisa acontece muitas vezes no Brasil. O que acontece? Muitas vezes você tem o 7 de setembro em um domingo. Lembra que eu disse? A Constituição brasileira já determina que o domingo, nesse contexto da escala atual, 6 por 1, seja o dia preferencialmente de descanso para os brasileiros. Claro que os serviços essenciais, etc., permanecem funcionando. Assim como permanecem funcionando os serviços essenciais em Israel, que obedece os mandamentos do Senhor, santificando, ou seja, descansando no sábado. Assim como nossos irmãos muçulmanos, que separam parte da sexta-feira para descansar, também permanecem os serviços funcionando lá. Com isso, eu estou explicando para vocês que muitas vezes, eu não sei se Moçambique é assim, ou em outra região dos nossos irmãos de fala portuguesa, por onde andam, não sei se na Inglaterra como funciona, eu sei que na Espanha funciona assim. Se um feriado cai numa segunda ou no domingo, a depender, eles puxam para segunda, se cai no domingo, justamente porque domingo já, todo mundo já está em casa mesmo. Mas aqui, nessa orientação de Deus, no dia que caísse, deveria ser observado, mesmo que fosse um sábado. Então, por exemplo, se a Páscoa caísse no sábado, só como exemplo, então nós íamos comemorar a Páscoa no sábado. Mas o sábado já não é separado por dia assim? Sim. Então, era a junção de um sábado
A Páscoa não era, mas eu só estou explicando para vocês. Um sábado cerimonial, um sábado moral. A Bíblia vai chamar de grande sábado, ok? Então, seguindo, eu até agora expliquei a diferença do sábado moral para o sábado cerimonial, quando os dois estavam juntos, e a partir de agora nós vamos conhecer quais são as 7 festas. E aí eu já coloco uma afirmação em sua cabeça. A Bíblia vai dizer que eram 7 festas, mas nem toda festa era feriado. Como assim, professor? Vai ter festa que não é feriado. E outras festas têm 2 feriados. Porque algumas festas demoravam 10 dias, outras festas demoravam 7 dias, e tinha festa que só demorava um dia, e outras demoravam uma tarde. E é isso que vocês vão aprender. Então, vamos lá. Quando eu abro Levítico 23, versículo 5, a Bíblia vai descrever qual é a primeira festa. Na minha Bíblia diz assim, ó, eu vou ler para vocês. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, como funcionava isso? 7 festas. A primeira festa a ser comemorada era a Páscoa. Então, a Páscoa era comemorada no dia 14 à tarde. E quando esse cordeiro era separado? Vocês vão descobrir, ao estudar Êxodo 12:3, que o cordeiro era separado no dia 10. Então, o primeiro mês do calendário judaico, e eu preciso que vocês aprendam isso. Pode parecer chato, etc., mas na frente vocês vão entender o porquê. Por isso que nossos irmãos de outras denominações têm muita dificuldade para entender o livro de Daniel e Apocalipse, porque eles não param para estudar o santuário e as festas judaicas. E nós, que temos esse privilégio, precisamos compreender melhor. Então, no dia 10 do primeiro mês, que na Bíblia é chamado de Abib e não de janeiro, até porque o calendário é diferente, o início do ano para ele se dá ali por março e abril, mas nós comemoramos em janeiro, não tem problema. Então, o que acontece? No primeiro mês, ou seja, no dia 10 de Abib, eles iam separar um cordeirinho. E o que eles iam fazer com esse cordeirinho? Ia chegar ali no curral, pegava esse cordeirinho, bonitinho, bem limpinho, bem para que representasse nosso Senhor Jesus, vocês vão aprender isso, e levava para dentro de casa, deixava perto de casa. Então, esse cordeirinho, ele passava a ser da família. As crianças pegavam, e aí vamos dizer que o cordeirinho ele tivesse alguma coisinha interessante, uma pintinha, coisa desse tipo, ele tinha que ser puro, viu, gente? Só estou dando um exemplo para vocês. E aí o que acontece? Aí as crianças chamam ele de, sei lá, Blanquinho. E aí começava aquela intimidade, aquele amor pelo animal. Então, o animal tinha que estar dentro do seio familiar. Ele foi separado do curral para se aproximar. Isso acontecia dia 10, então ele ficava em dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, na viração do dia de Gênesis 3, que nós aprendemos na aula passada, que era ali pelas 3 horas da tarde, começava o processo do sacrifício do animal. Então, esse dia não era feriado, até porque essa festa acontecia no dia 14 ao pôr do sol. Então, nesse momento, o animal era sacrificado. Então, ele era sacrificado. Se a minha família fosse uma família pequena, e nós somos 3 pessoas, então 3 pessoas não comem um cordeiro todo. Então, era necessário convidar outras famílias. E as famílias se uniam em casa, como aconteceu a primeira vez lá no Êxodo, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Então, eles chamavam seus familiares ou pessoas ou vizinhos para estar próximo para comer do cordeiro que ia morrer ali na hora do pôr do sol. E depois do pôr do sol, nós aprendemos em Gênesis 1 que houve tarde de manhã, então houve a tarde, acabou o pôr do sol, já é um outro dia, iniciava outra festa. E eu leio assim o versículo 6. Irmão, Oi? Era obrigatório ficar com o cordeiro, ficar, porque quando tu ficas muito próximo do cordeiro, depois fica muito difícil de sacrificar, não? Você pegou a ideia, né? O sacrifício,
ele causava lágrimas em quem sacrificava, lembra? Porque se você pega qualquer cordeiro, então você não tem intimidade. Mas Pois. quando você pega um animalzinho que você colocou no colo, Uhum. e você brincou, passou a mão na cabeça, deu nome para ele, não é mais difícil? É muito difícil. Assim foi para Adão. O primeiro sacrifício que Adão fez, ele chorou muito, Lena, porque ele deu nome àqueles animais. Ele cuidou daqueles animais, ele ficava no colo. Imagina Eva beijando, acariciando um cordeirinho que agora Deus falou: vai lá e pega o animal que você mais ama. E ele trouxe o animal, talvez ele nem entendesse o que ia acontecer, né? Quando ele pegou, Deus falou: você gosta dele? Gosto. Tem nome? Tem. Como é o nome? É tal. É esse que você vai sacrificar. Porque o pecado causa isso, né? Causa essa separação de nós com Deus. E Deus, na sua intimidade, ele vinha até nós. Mas quando ele veio até nós, você vai descobrir que nós o crucificamos. Ele era íntimo, amigo, estava conosco. Por isso que o cordeirinho, Lena, tinha que ser amado, tinha que estar em casa. Imagine as crianças, o Entendi. desespero. Percebeu como o Uhum, pecado é entendi. miserável, Lena? Olha só, eu fui criado na roça, assim, numa casinha. E aí, Helena, nós lá em casa tinha galinha, essas coisas. Eu lembro como se fosse agora. Nós criamos uma galinhazinha, Estela, demos nome, a gente tinha um carinho. E um dia nós vimos nossa mãe sacrificando, matando a galinha para a gente comer. Porque esses animais, o ser humano come. Ô dia, Estela, que chororô. E a gente chorava. E o interessante é o seguinte, que quando ela mata a galinha não morre logo, né? Vocês sabem disso. Não sei se vocês já tiveram, já acompanharam essa cena. E aí minha mãe falava, para de ficar falando isso, que a galinha não quer morrer. Era assim. Claro que isso é uma coisa de roça, de quem mora no interior, né? Muita gente nem vai saber do que eu estou falando, vai até dizer ele é bobo, mas não é. A intenção da Páscoa era causar essa emoção nas pessoas, de entender que o sacrifício era de alguém de dentro de casa, alguém da sua intimidade. E aí chegou o pôr do sol, sacrificou, entra em cena a segunda festa, e essa sim é feriado. A Páscoa não era, mas agora nós vamos conhecer 2 dos 7 feriados, tá? Versículo 6 a 8, Levítico 23, diz assim: E aos 15 dias deste mês, então lembra, cordeiro separado dia 10, sacrificado no dia 14, no pôr do sol, então no final do dia 14, se sacrificava o cordeiro, a partir dali já era o dia 15. E ao dia 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, o primeiro dia dos 7 dias é feriado. E 7 dias você vai oferecer ao Senhor oferta queimada. E ao 7º dia, uma nova convocação e novo descanso. Nenhum trabalho servil fareis. Então vamos recapitular. Dia 10 de Abibe, separa o cordeiro. Dia 14, no pôr do sol, ele é sacrificado. No pôr do sol do dia 14, já é o início do dia 15. Inicia ali a festa dos pães asmos. É feriado. Esse dia é feriado. Depois, nós vamos continuar comendo pão sem fermento durante 7 dias. O cordeiro só é comido nesse primeiro momento. Aí, durante a semana, pão sem fermento e ervas amargas. O 7º dia, feriado também, não podemos trabalhar. Então, se esse dia caísse numa sexta, sexta era feriado, a gente não trabalhava, e nem trabalhava no sábado, porque nós obedecemos a Bíblia. Aí no domingo, a gente voltava às atividades normais, segunda, terça, no dia 7º, feriado de novo. E aí o que acontece? Durante 7 dias, o primeiro e o último dia, que era feriado, se conta aí, já são 2 dias, só na festa dos pães asmos. Agora, não esqueça da contagem. 10 separa o cordeiro, 14 sacrifica, 15 se come o cordeiro, e é a festa dos pães asmos. Então, como é que eu vou comer esse cordeiro? Vou comer o cordeiro sem quebrar ossos, guarda essa informação, e eu como o cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas. Ao passar do tempo, Lena,
os judeus introduziram nessa festa o suco de uva. E é por isso que você vai ver Jesus servindo os discípulos pão sem fermento e suco de uva na comemoração da Páscoa ali do início da festa dos pães asmos. Ok? Muito bem, vamos avançar. Aí nós temos uma outra festa, que está no versículo 10 a 12, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrarem na terra que vos dou e fizerem a colheita dos seus frutos, então trarei o molho das primícias das vossas colheitas ao sacerdote. Esse moverá perante o Senhor, ou seja, vai fazer um movimento de oferecer ao Senhor para que seja aceito. Isso ocorrerá no dia imediato ao sábado. E aí, que sábado nós estamos falando? Nós estamos falando do primeiro sábado das primícias. Então, vamos recapitular? Eu só vou ler. O sacerdote moverá esses frutos no dia que moveu o molho e oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Então, vamos lá. Nas primícias, o que acontecia? Não era feriado e você tinha a obrigação de pegar os frutos do que você colheu e levar até o sacerdote, além de fazer um sacrifício em holocausto. Então, vamos recapitular? Dia 10 eu separo o cordeiro. Dia 14 ele é sacrificado. Dia 15 é feriado, eu como o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Aí na sequência, 14, 15, dia 16 é primícias. Eu vou até a fazenda ali, vou colher os frutos e levar em agradecimento a Deus pelas bênçãos da colheita que aconteceu. Mais à frente, eu vou falar para vocês sobre a chuva temporânea e a chuva serôdia, e a importância desses episódios, tanto no calendário judaico, quanto também no estudo das profecias. Por quê? Porque você só podia colher porque a chuva já havia caído e já tinha os primeiros frutos, e você levava esses frutos ao sacerdote. Recapitulando: 10, separação do cordeiro; 14, sacrifício do cordeiro; 15, feriado, porque é os pães asmos; 16, não é feriado, mas eu levo uma oferta ao sacerdote daquilo que eu pude colher das bênçãos que Deus deu. Então, nós já vimos 3 festas, sendo que a Páscoa e primícias não tem feriado. O feriado é nos pães asmos, que é o primeiro dia e o 7º dia. Páscoa era só uma tarde, os pães asmos, 7 dias, o primeiro e o último dia era feriado, e as primícias, um dia só, e não era feriado. Ok? Vamos agora, essas festas aconteciam na primavera. Então, ali são as festas do período da estação da primavera do calendário judaico. Essas 3 primeiras festas aí, não esqueçam disso. Bom, aí nós temos agora outra festa, e ela já foge ali do período da primavera, pode, tendo a possibilidade de cair no verão, e diz assim, presta atenção que agora nós vamos ler o versículo 16 e 21. Olha só, Estela tem dito isso, eu também repito. Se você tem dúvida, pergunte na hora, para que essa coisa não acumule. Você pode achar que a pergunta é boba, não é. Nada do que nós temos dúvida com relação à Bíblia pode ser bobo, e é por isso que no céu nós teremos aí 1000 anos para trocar ideia com Jesus, perguntar para ele as coisas que nós não entendemos e tirar nossas dúvidas também de muitos fatos que aconteceram aqui. E vocês vão aprender que esses 1000 anos também está relacionado com as festas, tá? Bom, a quarta festa diz assim, eu leio 23, 16 e 21, diz: até ao dia seguinte, ao 7º sábado, você vai contar 50 dias. Então oferecereis uma nova oferta de manjares ao Senhor. E naquele mesmo dia você terá uma santa convocação. É feriado, não fareis obra nenhuma, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações. Então lembre-se, do sábado, ali dos asmos, eu vou contar 50 dias. E nesse dia, número 50, é a festa dos Pentecostes. Então, penta lembra 5, e aí aqui vai falar de 7º sábado, porque você vai contando até chegar a ele, e nesse dia
Santa Convocação. Essa festa ocorre ali no período do verão e era um dia só, e esse dia era feriado. Então, eu tenho 2 feriados nos Asmos e agora tenho um feriado no Pentecostes. E assim eu deixo para trás as 4 primeiras festas que estão relacionadas ali ao primeiro momento entre a primavera e o verão, e agora eu vou chegar às festas que se aproxima ali do fim do ano, que são chamadas as festas do mês ou do período do outono. E nós temos a primeira das festas, das 3 últimas festas, no versículo 24 e 25, que eu vou ler assim, até agora, só para a gente revisar. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. 4. Nessas 4 festas, nós não temos feriado na Páscoa e nós não temos feriado na Primícia. Tem 2 feriados nos Asmos e 1 no Pentecostes, somando 3 feriados, ou seja, 3 sábados cerimoniais. Quinta festa, versículo 24 e 25 diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, agora não é mais o primeiro mês, é o 7º. No 7º mês, um detalhe, você vai observar que Deus separou para os judeus 2 meses, o mês primeiro e o mês 7º, para ter a maioria das festas, tá? Então, nós temos agora sábados cerimoniais e nós temos meses também que são especiais. Grava isso. Para você entender o Novo Testamento, grava. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos e vocês vão entender melhor. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao primeiro do mês, ou seja, no primeiro dia, vocês vão ter descanso. Será memória de jubilação, santa convocação. Não fareis obra nenhuma, mas oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Essa festa, a quinta festa, era chamada Festa das Trombetas. Então, quantos dias eles comemoravam essa festa? 10 dias. Depois você lê com calma Levítico 23, você vai encontrar isso. Então, eram 10 dias de comemoração. Porém, só tinha um dia de folga, um dia de feriado, que era o primeiro dia. Então, no primeiro dia do 7º mês, a trombeta tocava. Tan, 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 tan. Lá em casa eu já sabia. Ou na minha barraca no deserto. Hoje eu vou descansar, porque hoje é o primeiro dia do 7º mês, Santa Convocação. Então eu ficava em repouso, oferecendo oferta queimada ao Senhor e aguardando os toques das trombetas seguintes. Aquele dia eu não trabalhava. O segundo dia ainda estava na comemoração das trombetas, mas eu podia trabalhar. A trombeta tocava. Era lindo. Imagina você estar na sua barraca, no meio do deserto, eu via a trombeta trocar. E assim foi, e assim era até o dia 10. Porém, olha o que acontece no dia 10, versículo 27 e 28. Mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Santa convocação, vocês vão afligir as vossas almas, oferecer oferta queimada ao Senhor, e naquele dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês perante o Senhor vosso Deus. É o que está escrito. Então, o primeiro dia, trombetas, as trombetas tocavam por 10 dias, o 10º dia não era chamado dia da expiação e era feriado. E era um dia só. Vou recapitular. As festas dos primeiros mês, as 3 primeiras, ou as festas da primavera, nós já vimos. As festas do outono, que era o 7º mês, então nós temos no dia 1º, trombetas. Era feriado. Tocava a trombeta 10 dias. Só o primeiro dia era feriado. O 10º dia era feriado porque era o dia da expiação. Então, era a festa da expiação, a festa mais importante do calendário judaico. Até hoje, eles comemoram essa festa. Eles chamam de Yom Kippur, dia do perdão. Ok? Muito bem. Então, nós estamos aí na 6ª festa. Era feriado? Sim. Então, eu tenho, olha os feriados que eu tenho. 2 feriados dos ázimos, um feriado do Pentecoste, agora eu tenho um feriado das trombetas e um feriado da expiação. Já tenho 5 feriados. Faltam 2. E eu só tenho uma festa. A última festa, que é a 7ª festa, está no versículo
34, 35 de Levítico 23 diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias, opa, olha só, Estela, dia primeiro, trombeta, e aí a trombeta toca 10 dias. No dia 10, aí nós temos a festa da expiação. Primeiro era feriado, 10 era feriado. E agora, dia 15 também é feriado, porque está dizendo aqui, ó, versículo 23. Fala aos filhos de Israel, aos 15 dias deste mês será a vossa festa de tabernáculo ao Senhor, 7 dias. Então, nós temos uma segunda festa que também se comemora em 7 dias. Qual é a primeira festa que comemorava 7 dias? A dos asmos. Então, o asmo primeiro e o último dia era feriado. A mesma coisa se repete aqui nos tabernáculos. O primeiro dia, que era dia 15, era feriado, e o sétimo dia também era feriado. Os outros se trabalhava normalmente. Você vai ver isso justamente nos textos que eu acabei de ler para você. E esse sétimo mês era chamado de Tixe. Então, nós temos Abib, que é o primeiro, Tixe, que era o sétimo mês, e assim os judeus tinham 2 meses especiais com os quais eles comemoravam as festas, as solenidades do Senhor. Lá, no mês de Abib, dia 10, separa o cordeiro, 14 sacrifica o cordeiro, nenhum desses 2 dias aí são feriados. No dia 15, sim, era feriado, e tinha 2 feriados nessa festa chamada Asmos. Depois, no dia 16, eram as primícias e não era feriado, mas eu levava à presença do Senhor o melhor dos frutos, que era fruto da chuva que tinha caído justamente naquele período. E depois nós temos a festa dos Pentecostes, que ocorre 50 dias, ou seja, 7 sábados, né, após o sábado cerimonial, que era o primeiro sábado da festa dos asmos. Chama-se Pentecostes, feriado também, um dia só. Aí eu passo agora para as festas do outono, do mês Tixe. E aí no primeiro dia do sétimo mês, feriado. Trombetas, toca a trombeta no primeiro, no segundo, durante 10 dias. Essas trombetas vão tocando a partir do dia primeiro, para que você entenda que o dia 10 é o dia e a festa mais importante, no dia da expiação. No dia primeiro de Tixe, você chama de trombeta, feriado. O dia 10 de Tixe é feriado e você chama de expiação, a festa mais importante. E, por fim, nós temos a festa dos tabernáculos, que é no dia 15. Então, o dia 15 era feriado e também tem um outro feriado, 7 dias depois, que é justamente para encerrar o ciclo de 7 feriados. Até agora se aprendeu que as festas dos judeus eram 7, mas nem toda festa era feriado. Páscoa e primícias não era feriado, e as outras festas, sim, dá um total de 7 feriados. Por quê? Porque na primícia eu tinha 2, nos asmos eu tinha 2 dias, e também tenho 2 dias na festa dos tabernáculos, dão 4. Os outros 3 feriados estavam relacionados com Pentecoste, trombeta e expiação, um total de 7 feriados. Muito interessante essa coisa, esses detalhes que Deus apresentou ao povo de Israel. E qual o significado disso tudo? Ou qual a importância disso tudo? E por que eu preciso aprender isso tudo? Porque se você não entender isso, se você não compreender isso, você não vai entender o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, e você vai ter dificuldade para compreender as outras coisas que passam pela história da Bíblia, com relação a, a tudo aquilo que você vai ler e muitas vezes não vai compreender porque você desconhece esse conteúdo que Deus considerou importante. Não é que o professor Coragem considera importante, não é que o Coragem considera importante Estela, não, Deus considerou importante. Ele deixou escrito, ele pediu para Moisés falar, ele pediu para Moisés escrever, porque é importante para Coragem, é importante para Estela, para todos nós que estamos aqui. E se eu não entendo isso, eu abro o Novo Testamento e não vou entender também. Quer ver? E agora Estela vai ler um texto, e como o meu tempo acabou, né? Para esse primeiro momento, na semana que vem, por favor, esteja aqui na semana que vem para você entender o que significa cada festa. Estela, leia para a gente, por favor, Colossenses 2, 16 e 17. Olha só,
Estela vai ler dois textos que são complicados para entender se você não conhece o Velho Testamento. Colossenses 2, 16, 17 e Gálatas 4, 10. Ok. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que Olha são sombras das coisas futuras, mas é o corpo de Cristo. Era 16 e 17, certo? isso. Obrigado, Estela. Então, observe, quando você está conversando, observe um detalhe. Você vai conversar com um irmão de outra denominação, a primeira coisa que ele mostra para você, quando você fala assim, nós precisamos observar os mandamentos de Deus, é esse texto. Olha aqui o que Paulo está dizendo, que esse negócio de comer, de beber, de festa, de lua nova, isso ficou no passado, de sábados. E você que não conhece isso que nós estamos estudando agora, vai imaginar como ele pensa, porque ele também não conhece, que Deus está falando do sábado semanal. E, na realidade, ele está dizendo que aquilo que eles comemoravam, Páscoa, primícias, asma, etc., etc., simbolizava alguém ou algo do ministério dessa pessoa, que é a pessoa mais importante de toda a Bíblia, que é o próprio Jesus. Ele não compreende isso, nunca parou para estudar o Velho Testamento e entende, porque nós seguimos observando os mandamentos de Deus, que ele está relacionado tudo no pacote, jogou no liquidificador e fez um grande suco e jogou fora. Não é assim. Quer ver outro texto complicado também? Gálatas, capítulo 4, versículo 10, Estela. Gálatas 4:10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Os judeus guardavam dias, vocês acabaram de ver. Os judeus guardavam meses, vocês acabaram de ver. Então, observe bem. Dias, repete, Stella, dias, meses E tempos e anos. e anos. E aqui eu explico para vocês. Os judeus trabalhavam 6 anos e descansavam um ano todo. Era chamado ano sabático. Então, durante um ano, não deveriam trabalhar. Esse assunto eu vou trazer melhor para vocês na próxima semana, que é quando nós vamos terminar de estudar o conteúdo das festas e vou apresentar para vocês as chuvas, temporã e serôdia, o ano sabático e o ano jubileu. E o que é isso, ano jubileu? Eles trabalhavam 49 anos. E o ano jubileu, o ano 50, deveria ser um ano especial para eles. Então, nossos irmãos judeus guardavam dias, vocês viram aqui agora. Vou repetir. Que dias eram? Os dias festivos. Eles tinham ali a Páscoa, não era um dia festivo, então, 2 dias dos asmos, um dia do Pentecoste, um dia na trombeta, um dia da expiação e 2 dias do tabernáculo. Eles guardavam dias, 7 dias, 7 feriados que poderia cair em qualquer ano. Que meses eles guardavam? Abib e Tishe, primeiro mês, sétimo mês. Que anos eles guardavam? O sétimo ano e o ano de número 50, ou seja, ali o 49 e 50, o ano sabático e o jubileu. Então é por isso que a Bíblia diz isso. Mas se eu não conheço o Velho Testamento, eu vou achar que hoje eu posso fazer o que eu quero. E quando vocês compreenderem melhor o, o significado de tudo isso, da festa central, que é a festa do Pentecoste, e a festa mais importante, que é a festa da expiação, aí que vocês vão entender por que que Paulo dizia, com razão, está escrito na Bíblia, que nós não precisamos guardar mais esses dias, esses meses e esses anos. Isso ficou no passado. Nós vamos entender por quê. Se ficou no passado, por que que eu preciso estudar? Porque a Bíblia toda tem um lastro, a Bíblia toda tem uma base, e essa base é o santuário. Eu não entenderia Daniel, eu não entenderia Apocalipse, eu não entenderia Ezequiel, Jeremias e Isaías, só como exemplo para vocês entenderem, se eu não compreendo o santuário, se eu não compreendo as festas judaicas. Vou ter uma visão turva, incompleta. E quando eu entendo e aprendo isso, e aí eu vou, claro, Espírito Santo em primeiro lugar, sempre. Todo o nosso estudo aqui, nós pedimos e clamamos para que o Espírito nos conduza, nos ilumine, porque ele é o revelador disso tudo.
E nós vimos, tanto no santuário quanto na conclusão, na semana que vem, isso vai ficar muito claro, muito evidente. Não falte na semana que vem, para que nós possamos encerrar o assunto das festas e na outra semana iniciarmos para a honra e glória de Deus o estudo de Daniel, ok? Agora, esse é o momento que você pode também, se quiser, fazer seus comentários e perguntas, e logo depois nós faremos uma oração para encerrarmos assim o nosso encontro de hoje. Pode ficar à vontade. Amém. Amém. Obrigada por sua coragem. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Não saiam daqui com dúvidas, por favor. Sua coragem está aqui para nos ensinar. Será que esse povo não tem dúvida, Estela? Ou será que o povo está dormindo? Será? Muito cedo, não? Eu vou tentar. Mas, se não tem dúvida, a gente só tem que agradecer. Vamos entrar em oração. Mana Francisquinha, leva-nos em oração, por favor, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente possa entender aqui a palavra do Senhor. Oi, Amém, Estela, mana? só um Oi? minutinho. Eu só vou postar na tela aqui um gráfico eu, e vou descrever que eu sei que alguns podem não ter tempo de entrar na semana que vem, então já fica gravado. Se bem que a semana que vem também ficará gravado, né? Mas assim, Amém. o que vai acontecer? Com o gráfico é mais fácil compreender melhor. Então, eu vou entrar aqui no notebook rapidamente, vou pedir para você colocar como co-anfitrião, e aí eu vou riscar uma figura, e na semana que vem essa figura será explicada de forma completa. Só para recapitular, eu aprendi ao longo do tempo como professor, né? E eu sei que vocês já devem ter ouvido isso de outros professores, que a repetição faz com que a pessoa memorize. Estela, quando possível, coloca como co-anfitrião. Pronto, obrigado, Estela. Gente, para ficar mais fácil, esse material depois eu vou disponibilizar para vocês, no final, tá? Então, só para recapitular mesmo, para que não reste dúvida, que eu tenho, ó, no dia 10 de Abib, eu separava o cordeiro. No dia 14 de Abib, à tarde, ele era sacrificado, Páscoa. Isso aqui não é feriado. No dia 15 de Abib, eu ia comer pão sem fermento com o cordeiro que sacrificou no dia 14. Chama-se a festa dos pães asmos. E aqui eu tenho 2 feriados. Na sequência, vem o dia 16 de Abib. É a festa das primícias. Não é feriado. Então, eu tenho 14, 15 e 16. Lembrando que o dia 10 era o dia que eu levava o cordeiro para perto de mim. Muito bem. Depois, eu tenho 50 dias depois do sábado, do primeiro sábado cerimonial aqui, eu tenho a festa do Pentecostes, um dia de feriado. E aí o que acontece? Essas 3 primeiras festas estão relacionadas com a primavera e ao ano primeiro e ao mês primeiro chamado Abib. Passado isso, agora eu tenho mais 3 festas. No dia 1º de Tixe, ou seja, do 7º mês, eu tenho as trombetas. As trombetas tocavam por 10 dias, mas só o primeiro dia era feriado. No dia 10, ainda de Tixe, eu tenho outra festa, que é a chamada Festa da Expiação. Um dia só de feriado, e era um dia festivo para o povo de Deus, por conta da ordem do próprio Senhor Jesus. No dia 15, eu tenho a festa dos tabernáculos. Esse aqui era uma festa que tinha 2 sábados cerimoniais. Assim como a festa dos pães asmos, que o primeiro dia e o 7º dia eram feriados, aqui também no tabernáculo eu tenho o primeiro e o 7º dia como feriados. Então vamos contar: 2, 3, 4, 5, 7. 7 feriados. Estela leu para vocês o que está escrito no livro de João, que quando um feriado desse caía em cima de um sábado, a Bíblia ia chamar de grande sábado.
porque eles já descansavam no sábado, conforme o mandamento de Êxodo 20, iniciado no Jardim do Éden, ou na criação, em Gênesis 3. Era isso que eu precisava esclarecer para vocês. E na semana que vem eu trago esse gráfico agora dizendo o que significa a separação do cordeiro no dia 10, o sacrifício dia 14, os pães asmos no dia 15, cada um desses detalhes nós vamos conhecer na semana que vem, se Deus permitir. Tá bom? Um grande abraço a Agora todos. ficou uma pergunta. Por que que a Páscoa continua a ser comemorada se não era feriado segundo a Bíblia? Muito bem. Nós vamos entender com o estudo bíblico e com o passar do tempo, os nossos irmãos romanistas, né? Eles fizeram uma mistura de paganismo com nomes cristãos. Por favor, isso é um assunto que nós vamos tratar melhor no Apocalipse, especialmente também Daniel. Mas quando você lê, por exemplo, a palavra Páscoa, você é remetido à Bíblia. Porém, na Bíblia não tinha nem ovo e nem coelho. Você já percebeu isso? Mas se você estudar a história do paganismo, você vai descobrir que eles tinham festas lá que se utilizavam de outros animais e outros modelos que não são representantes de Cristo, e que isso foi trazido para o cristianismo e passado um verniz sobre essas coisas, para que as pessoas entendam que estão seguindo a Bíblia. Mas, na realidade, o nome é bíblico, mas o seu conteúdo, digamos assim, não faz nenhuma referência nem a Cristo e nem à Bíblia. Páscoa com ovo de chocolate e coelho que não põe ovo, que coloca ovo, não tem conexões bíblicas. Mas isso eu não tenho condições de explicar em 2 minutos. E eu prefiro deixar esse conteúdo e essa explicação mais profunda, digamos assim, justamente quando nós estivermos estudando Daniel e Apocalipse, que aí nós vamos compreender que houve um ataque sutil, mas profundo às coisas de Deus. As pessoas vão chamar de descanso ou de sábado o primeiro dia da semana. Mantém o nome cristão, mas o conteúdo é pagão. Eu espero ter esclarecido um pouquinho, Estela. Então, Claro. o fato de ser chamado de, digamos assim, de Páscoa, não significa exatamente que aquela Páscoa está de acordo com a Bíblia, ok? Não é? Ou, chamando o domingo de sábado, não significa que o Deus da Bíblia está confirmando que o sábado seja o domingo, porque ele mesmo disse entre os mandamentos que o sábado, o sétimo dia, não é o primeiro, e sim o sábado. É o que está na Bíblia. Amém, amém, amém. Marisa, querida, leva-nos em oração, minha mana, que Deus me deu. Isso é uma Amém. bênção. A gente tem tantas manas que nem conhece, mas é minha mana. Leva-nos em Quero ver lá oração. Oi? quantos irmãos. Esse dia eu falei para o Oxênios, imagina lá no céu como é que vai ser, né? É verdade, é verdade. Deus já deu o É privilégio de muita conhecer gente, alguns irmãos. é muita Leva-nos em gente para oração. abraçar É verdade, é verdade. e Então, orar. leva-nos em oração, por favor. Soberano Deus e Pai maravilhoso, poderoso, Rei do universo, como é maravilhoso, Pai. Nós estamos aqui desde a madrugada, Senhor, unidos nesse mesmo propósito de buscar o Senhor mais de perto, aprender contigo, buscar o batismo diário com o Espírito Santo. Pai amado, aqui está esse grupo, Jesus, o irmão Coragem, a irmã Estela. Estamos aqui a cada manhã de sábado, aprendendo e o teu filho ensinando a tua palavra. Sabemos, Pai, que nós precisamos cada dia crescer na graça e no conhecimento. Querido Espírito Santo, hoje é o sábado, um dia exclusivo de adoração, de entrega a Ti, Pai. Estamos nesse propósito das 10 horas de jejum aqui na minha igreja e várias outras igrejas, Senhor, com tantos propósitos de missão durante o dia todo. Que o Espírito Santo fale poderosamente conosco nesse dia,
abençoa a irmã Estela, abençoa, Senhor, cada família, Senhor, adventista, nesta manhã, neste sábado, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Grande abraço a todos Tchau, vocês. tchau. Feliz sábado.